Qual é o tema do nosso encontro de hoje? Cabe mais dentro de você? A gente já pergunta isso, né? Será que vai caber mais em 2026? Você vai deixar o sobrenatural acontecer? É engraçado, né, que a gente conversa muito sobre o sobrenatural. Mas de verdade mesmo, o sobrenatural é algo que você nunca pensou para você. É de verdade mesmo, o sobrenatural é algo tão novo que você de verdade nunca imaginou nem sequer viver. E você está disposta a avançar para isso? Hoje eu vou mostrar para vocês o gestar e o materializar em 2026. E você tem a oportunidade de escolher. Você tem a oportunidade de escolher o quê? Que tipo de número 6 você vai ser? E essa é uma frase de uma apóstola que eu vou trazer aqui para vocês, né? Primeiro eu vou explicar para vocês. E aí a gente vai, sabe, vamos soltar esse fio, né? Vamos tecer esse fio dentro de vocês para que vocês possam começar a se posicionar. Eu não sei como vocês sentiram, né, o finalzinho aí do mês de setembro e o início do mês de outubro, mas no espiritual representa a entrada do novo, né? Abre-se uma janela espiritual para que o novo possa caber dentro de você. Mas para isso você precisa, eu vou usar essa palavra, tá? Mas por favor, não leve para o lado pessoal, não levem para o lado sistêmico, ou não leve para um lado de julgamento religioso. Eu vou usar essa palavra porque é a única palavra que dá para sustentar o que eu quero dizer, tá bom? Para que 2026 possa ser um bom ano para você, a gente vai precisar se arrepender. Namal, o que é arrependimento? Mudança de alma e mente. Mudança de alma, sentimento e pensamento. Isso é arrependimento, tá? Não tem nada a ver com religião, não tem nada. É só porque a palavra dá ênfase no que você precisa mudar dentro de você. Mudança de alma, e dentro da sua alma está o quê? Os seus sentimentos e o seu pensamento. Se arrepender nada mais é do que colocar em ordem uma desordem dentro de você, tá? E aí, como a gente vai falar de coisas espirituais do ano de 2026, é bom vocês começarem a se preparar para o que a gente vai viver, né? Então, qual é o tema dessa aula? O gestar e o materializar em 2026, um ano espiritual número 6, tá? E a primeira pergunta que eu quero fazer para vocês é: o que você está gerando, o que você está materializando que foi fecundado há anos? O que você está gerando, o que você está materializando na sua vida que foi fecundado há anos? Porque a gente chega na vida assim, né? Poxa, Deus não me ama, Deus não me ajuda, nada tá dando certo para mim. Mas tudo que você está vivendo agora foi gerado, foi fecundado dentro de você. É o que a gente vai trabalhar no 40 dias para ficar rico. E é o que a gente sempre trabalha quando a gente fala sobre constelação familiar. Algo foi semeado, algo fecundou profundamente na sua alma, você engravidou disso e você materializou. E agora, o que que eu faço? Eu mudo de lugar, eu mudo de postura, eu tenho um arrependimento, que é mudança de sentimento e pensamento. A Louise Hay, ela diz que são os nossos pensamentos e os nossos sentimentos que criam a nossa realidade. E isso é verdade. Mas eu vou explicar como isso acontece para você. A gente pensa que pensamentos são ideias na nossa mente, mas são imagens que são colocadas no nosso coração. São memórias que são colocadas no nosso coração. São emoções, são sentimentos, são intenções. E muitas vezes inconsciente. Um sentimento de abandono que você teve em relação ao seu pai,
um sentimento de carência, rejeição que você teve em relação à sua mãe. E isso entra como uma imagem dentro de você e a única coisa que você faz é colocar ela do lado de fora. Você projeta do lado de fora. O Jung chama isso de projeção. Projeção. E aí, o que que eu falei para vocês? Olha, nesse finalzinho de setembro, início de outubro, nós tivemos uma mudança espiritual. É quando a gente comemora o ano novo da contagem bíblica da criação do homem. É o que nós chamamos dentro do hebraico de Yom Kippur, né? E aí, o que que começa a acontecer? Um movimento. Para quê? Para te convidar a ir para o mais e deixar aquilo que você precisa deixar para trás. E aí, como é que a gente vai conversar sobre isso hoje? Usando um conto para vocês entenderem como é que vocês vão fazer para gestar um ano diferente para você, usando um conto. Um conto que foi, só beber uma água, que foi ouvindo uma palestra, uma pregação de um apóstolo chamado Wellington, que ele traz o nome da palestra chamada Pare de Flertar com o Passado. Que ele traz um exemplo. E eu falei, gente, que insight isso aqui. Que insight. É o que eu vou usar para as minhas alunas entenderem como elas vão atravessar nesse ano espiritual com final 6. E nessa pregação, ele falou exatamente como nós somos fecundadas e como nós geramos uma situação. E para isso ele usou um conto que eu vou trazer para vocês, que é o conto bíblico do Isaac. Na verdade, de Abraão, né? De Israel, o conto de Sara e Abraão. Por quê? Porque esse conto vai ajudar vocês a entender como vocês vão materializar um ano novo para você. Ah, não, mas a gente ainda nem entrou no ano novo. Aí que é o bom, porque você vai saber o que ninguém te contou. Você vai saber como atravessar no espiritual quando o sistêmico está tendo mais força sobre isso. Por quê? Nós desconhecemos as leis da vida. E por isso nós falhamos e geramos realidades perdidas na nossa vida. Nós somos fecundados e continuamos gerando uma realidade, materializando uma realidade que não faz sentido viver. E eu não estou falando sobre lei da atração, poder de criação, eu estou falando sobre leis da vida. Aquilo que foi semeado dentro de você é o que você vai viver. E por que a constelação familiar é tão poderosa? Porque ela libera destinos. Ela consegue ver onde esses conteúdos foram semeados dentro de você e começa a fazer mudanças acontecer, tá bom? Então, o que eu quero trazer para vocês? Uma rápida explicação do que esse ano vai ser de 2026 e como é que a gente vai mudar, né, o seu destino, como é que você vai deixar caber mais dentro de você. Então, a primeira coisa que você precisa entender é que nós vivemos através de dois calendários, né? Um calendário que é o calendário romano, que no calendário romano nós estamos aqui no ano de 2025. E também tem um calendário que é o calendário judeu. O calendário judeu, ele segue as fases da lua, né? O calendário judeu, ele é diferente do calendário romano. E no calendário judaico, nós já estamos no ano de 5.786. E a gente entrou nesse ano em setembro agora, de 2025, ou em outubro, tá? No início de setembro, final de outubro e início de setembro. E ele vai até o próximo ano, setembro de 2026. E aí, dentro desse calendário, a gente estuda algo que é chamado gematria, que significa o quê? Cada número representa uma frase, um símbolo que rege o espiritual.
que rege uma dimensão que é espiritual. E dentro da gematria do novo ano, que vai ser 2026, no calendário romano, a gente termina no calendário judeu com o número 86. O que que o 86 representa no simbólico? 86, na verdade, o 8 representa Elohim, a palavra Elohim, que significa uma das facetas de Deus. Ou seja, a gente fala assim que a gente se relaciona com muitas facetas de Deus. A gente precisa aprender a se relacionar com essas facetas. Ou seja, a gente precisa aprender a conhecer as facetas de Deus na nossa experiência. A faceta da bondade de Deus. Por exemplo, esse ano eu estou conhecendo a faceta da bondade de Deus. Talvez uma de vocês esteja conhecendo a faceta do Deus Pai, ou a faceta do Deus Filho, ou a faceta do Deus Espírito, ou a faceta do Deus Justiça, né? Ou a faceta, vamos dizer assim, que a gente vai conhecendo ali, umas facetas, as facetas do divino, né? E nesse ano de 2026, qual é o convite para que a gente experiencie, para que a gente conheça a faceta Elohim, que significa justiça, criação e ordem. Namá, o que que isso tem a ver com a minha vida? Porque 2026 vai ser um ano de justiça. Porque 2026 vai ser um ano de ordem. Porque 2026 vai ser um ano que vai me convidar a reconhecer que Deus é aquele que gera todas as coisas na minha vida. Porque 2026 é um ano que vai me convidar a restabelecer na minha vida ordem divina. O que isso significa? Sabe aquele incômodo que está dentro de você em relação a um assunto? Qualquer assunto que fica sendo chamada a atenção no seu coração, de você se posicionar em relação a isso. De você parar de escutar mais ou menos o espírito e escutar 100%. De você parar de escutar mais pro menos, em vez de escutar mais, eu escuto pro menos, e me entregar totalmente aos movimentos do Espírito que é santo. O que isso significa? Que quando Deus ou o Espírito que é santo começar a falar com você, você parar de procrastinar, você parar de duvidar, você parar de desacreditar, você parar de fazer as coisas com meia boca. Ah, não, mas de verdade mesmo, eu não acredito nisso. Eu não acredito que o Senhor é o meu pastor e que nada me faltará. Aí eu recebo um convite no meu espírito para acreditar. Mas eu tô tipo assim, eu piso um pé lá e outro cá. Eu piso na água, que nem Pedro convida Jesus, venha, suba na água, suba no sobrenatural. Eu piso, mas eu começo a duvidar. Ou seja, eu quero ir, eu sinto que o Espírito está falando aqui comigo, mas eu não consigo ir. Eu não consigo confiar, eu não consigo acreditar. Um pé lá e outro cá. E qual é o convite? E aí, você vai colocar o pé lá? Ou você vai continuar cá? Não, mas não estou entendendo. A gente vai entender agora. A gente vai entender agora. Vou trazer um conto para você conseguir entender isso. Muitas de vocês, tá, conhecem algumas passagens da Bíblia e conhecem ali uns contos, né? Já ouviram falar de alguns contos. Todas as vezes que a gente olha para um conto, para uma história, seja ela bíblica ou não, qualquer conto. João e o Pé de Feijão. Alice no País das Maravilhas. A Bela e a Fera. A Princesa e o Sapo. Esse conto está nos contando algo a mais. Ele tem uma representação que é simbólica. E o conto ele vem com o propósito de fecundar o seu coração. Ou ele vai fecundar e fortalecer as coisas da alma, ou ele vai fecundar e fortalecer as coisas do espírito. Ok? Todas as vezes que eu pensar num conto, eu preciso entender, eu preciso olhar para esse conto como se ele estivesse ocorrendo dentro de mim.
Você vai ter que olhar para um conto como se ele estivesse ocorrendo dentro de você. Essa é a leitura psicanalítica que nós fazemos de um conto. Também é uma leitura sistêmica, também é uma leitura profética que nós podemos fazer. Então eu pego a Bíblia, né? E a Bíblia tem uma leitura simbólica também, e eu começo a ler lá. E na Bíblia conta a história de um homem chamado Abrão, lá no início, né? No conto dele. Aí tá Abrão vivendo lá com a família dele. Eles tinham o hábito de sacrificar bebês, né? Para outros deuses, né? Onde ele estava, na tribo. Então, no conto, né? Você acredita se é verdade ou não? No conto, Deus fala para Abrão as seguintes palavras: Ó, Abrão, sai da tua terra e da tua parentela e vá para a terra que eu te mostrarei. Todas as vezes que eu leio um conto, quando eu vejo um homem, ele está representando o teu espírito. Não é o espírito de Deus dentro de você, é o seu espírito. Todos nós temos uma alma e temos um espírito dentro de nós. Nós somos seres tripartidos, corpo, alma e espírito. E no conto fala que Abraão é casado com Sara. O nome dela era Sarai. A Sarai representa a alma. Abraão representa o espírito, tá bom? E aí, um belo dia, Deus olha para esse homem, para esse espírito, para esse Abrão e fala: Olha, sai da tua terra e da tua parentela e vá para a terra que eu te mostrarei. Deus faz um convite para esse homem. Qual convite? Deixa essa identidade mendiga, essa identidade pobre, essa identidade escassa e vá viver a vida. Vamos formar uma nova identidade dentro de você, uma identidade espiritual. Mas ele dá uma ordem. Lembra que eu falei para vocês que 2026 é um ano de ordem, de criação e de justiça? Presta muito bem atenção. E aí, o que que ele fala para Abrão? Olha, Abrão, vou colocar aqui. Sai da tua terra e da tua parentela e vá para a terra que eu te mostrarei. Abrão escuta a mensagem de Deus, escuta a mensagem do Espírito e lê assim, ó. Sai da tua terra. Ele, entendi. Sai da tua terra. É o que que ele faz? E isso foi um insight que esse apóstolo ele trouxe dentro da pregação dele, né? Estou trazendo aqui e explicando para vocês com as minhas palavras. Aí o que que ele faz? Ele sai da terra. Não, eu entendi, Senhor, é para eu sair da terra. Aí o que que ele faz? Ele sai da terra. Mas com ele leva a sua parentela. Com ele leva o pai, com ele leva tio, primo, vai com ele o pai, vai com ele Jó, vai com ele a parentela. E o Espírito faz o seguinte movimento, fala as seguintes palavras: sai da tua terra e da tua parentela. O que que ele ouve? Sai da tua terra. Então, o que que eu falei para vocês? Olha, esse ano de 2026 é um ano que eu preciso entender que eu não posso ser um pé lá e outro cá. Que se eu for um pé lá e outro cá, as coisas não vão rolar. Porque é um ano de realinhamento com o divino. É um ano de justiça, de ordem, de criação. É um ano que eu preciso decidir hoje no meu coração quem é você na fila do pão. Aquela que escuta e cumpre todas as coisas, ou aquela que escuta e faz do seu jeitinho. Porque se eu sou aquela que faz do meu jeitinho, eu vou permitir, eu vou me permitir continuar sendo fecundada pela escravidão. O que que significa escravidão? Que eu falo para as minhas alunas. Eu vou continuar nessa prisão sistêmica, aonde eu não consigo avançar, aonde eu não consigo ir além do que os meus pais e os meus ancestrais foram. Então, o que que eu quero trazer para vocês? Todas as vezes que você vê um conto, você vai ver, olhar para um homem como o espírito e a mulher como a alma. E quando
o Espírito que é santo. E quando Deus, e quando esse sobrenatural fala, ele não vai falar com a sua alma. E isso talvez seja o que mais vai doer em você. Ele não vai falar com a sua alma. O Espírito, que é santo, ele fala com o Espírito. O Espírito de Deus se comunica com o nosso espírito. Todas vocês têm um espírito e uma alma. E esse espírito que habita em você não é o Espírito de Deus. Quando você aceita, quando você crê, né, que existe um Pai no céu, um Deus, e Ele é o seu Pai, e que existe um Filho, o que que começa a acontecer? Um Espírito, que se chama o Espírito da Verdade, o Espírito que é santo, vem habitar no seu espírito. E ele começa a se comunicar com o seu espírito. E se seu espírito não estiver acordado, o que que vai acontecer? Você vai tomar decisões que vão te levar a morrer. Que morte? Morte espiritual. E aí é quando vocês falam assim, eu não consigo me conectar com o fluxo da vida, as coisas não estão dando certo na minha vida, eu não consigo ouvir Deus, eu não consigo ter clareza sobre o que fazer, eu não sei quais são os próximos passos. E aí o que que eu preciso começar a me perguntar? Como é que está o meu espírito? Ele está acordado? Ele está dormindo? Quem é que está guiando a minha vida? A minha alma ou o meu espírito? Ah, não, mas que injustiça! Era para a alma, para a mulher, porque as mulheres dão conta, porque as mulheres são fortes. Eu não preciso de homem. Sabia que esse discurso é uma tendência cultural para dizer para todas nós o seguinte: eu não preciso do espírito? E aí começou a acontecer um movimento nos contos. Gente, eu estou dizendo que é fato. Começou a acontecer um movimento nos contos, onde nós pegamos mulheres, onde nós vemos mulheres que nascem super poderosas e que nascem urrando e gritando, com uma espada na mão e dizendo: eu não preciso de homem. E aí a gente fala: nossa, que lindo! Mas no simbólico, na visão da psicanálise, o que eu estou dizendo? Eu não preciso de espírito. Adão e Eva. Adão representa o espírito, Eva a alma. Enquanto o espírito estava dormindo, enquanto o nosso espírito está dormindo, quem governa é a nossa alma. E a nossa alma, ela é emocional. A nossa alma é cheia de feridas. A nossa alma se guia pelo sentir. Mas, Amara, eu não posso, eu estou sentindo. Eu não posso me guiar pelo sentir? Depende. É sentimento ou intuição? O seu sentir é todo desregulado, minha querida. Como assim? Eu sinto a partir das feridas que estão dentro de mim. Eu sinto a partir das feridas que estão dentro de mim. A Eva, a alma se guiando pelo sentir, olhou e falou assim: tô sentindo que comer desse fruto da relatividade, do bem e do mal, do certo e errado, da direita, dos partidos de direita, dos partidos de esquerda, é bom. Ela nem estava preparada, porque ela não sustentava essa realidade, mas eu tô sentindo que eu dou conta. Aí eu tomo a decisão de comer. Aí o que que acontece comigo? Eu saio de uma consciência absoluta onde Deus era Pai, Deus era o Senhor da minha vida, Deus era o Criador, a ordem e a justiça, onde eu estava no jardim, ó, no jardim de Deus sendo cuidada, prosperando no descanso. Para quê? Para uma consciência relativa, aonde existe certo e errado, bem e mal, aonde eu preciso trabalhar para conseguir. E aí, o que está acontecendo hoje nos filmes? Mulheres superpoderosas que batem no peito e falam: eu não preciso de homem, eu não preciso de espírito. Um grande erro, porque o espírito de Deus,
o espírito dessa força maior se comunica direto com o nosso espírito, não com a nossa alma. Mas isso é para um outro momento, para uma outra aula. Eu estou explicando isso para vocês entenderem a dinâmica de Sara e Abraão. Então, o que eu falei para vocês? Olha, gurias, esse é um ano que termina com 86. E o 8 representa Halloween, que representa a justiça, a criação e a ordem divina. É um ano aonde vai me convidar, deixa eu ver aqui se eu coloquei aqui, a retornar a essa ordem. É um ano onde eu tenho que decidir se eu vou ouvir o que o Espírito tem para me dizer de forma absoluta ou eu vou ficar no meio termo. E não adianta você falar para mim que Deus não tenha conversado com você, porque tem algo dentro de você que todas as vezes o Espírito toca no mesmo ponto. E você ignora isso. O Espírito fala para você fazer algo. E você, faz mais ou menos, faz meio termo, um pé lá e outro cá, escuta só pela metade, que nem Abraão. E Deus falou para Abraão: sai da tua terra, sai desse campo sistêmico, dessa terra que está com um monte de semeadura de morte, um campo de morte, e da tua parentela. E vá para a terra que eu te mostrarei, para o campo que eu te mostrarei, para a promessa que eu te mostrarei. Porque eu tenho uma nova promessa para você. Eu tenho uma nova vida para você. E no ano de 2026 é isso que o Pai está querendo dizer. Para mim, para você, olha, eu tenho uma promessa para você, eu tenho uma nova vida para você. Mas você vai escutar o que eu tenho para dizer? Como Abraão ainda tinha uma identidade mendiga, uma identidade pobre, ainda estava dormindo, o espírito ainda tinha pouca força, era pequenininho. O que acontece? Ele só escuta metade. Não, entendi, sai da tua terra. Aí ele sai. Mas ele leva a parentela. E o pai, o espírito que é santo, estava querendo dar uma nova realidade para ele. Dizendo: agora, Abraão, o seu nome não é mais Abrão, mas Abraão. Deus muda o nome deles nesse conto. O que isso mostra pra gente? Olha, você está sendo transformado de uma identidade caída, uma identidade que foi gestada nesse lugar, nesse campo de morte, de pobreza, uma identidade mendiga, e eu vou levar você para uma identidade espiritual, uma identidade nova, uma identidade rica. Então, seu nome não será mais Abrão, mas Abraão. E Abraão significa pai de muitas nações. E ele dá esse decreto para o espírito dele. E para Sara, que representa a alma? Pensa assim, isso tudo está acontecendo dentro de um homem chamado Abraão. E esse homem tem uma alma e tem um espírito. Isso tudo está acontecendo dentro de você. Você tem uma alma e você tem um espírito. Todas as vezes que você olhar para um conto, esse conto está contando algo sobre a sua vida. Então, aquilo que bate mais em você está contando algo sobre você. Quando você fala assim, nossa, isso que a Ana falou bateu, está contando algo sobre você. Deus olha para Sarai e fala: olha, você não se chamará mais Sarai. Sarai significa o quê? Princesa. Mas agora o seu nome vai ser Sara. O que significa Sara? Senhora, mãe, rainha de reis e nações. O que Deus estava fazendo com eles? Olha, eu estou decretando um novo destino para vocês. Deus muda a identidade de Abraão, muda a identidade do espírito e muda a identidade de Sara, muda a identidade da alma. E é assim que ele faz na nossa vida. Ele está tentando mudar a identidade que está dentro de você. Só que nesse ano de 2026 eu tenho que começar a parar e pensar quem eu vou ser. Aquela que escuta a ordem e cumpre ela por completo, ou ainda estou completando meia boca? Mas o que acontece se eu completar meia boca? É agora que a gente vai ver.
Por isso que eu tive que fazer toda essa costura. Para quê? Para a gente chegar bem aqui, ó. Bem aqui. Como assim? Deus falou para Abraão: olha, Abraão, espírito, um espírito que ainda é frágil, um espírito que está dormindo dentro de você, um espírito que é pequenininho, porque a sua alma tem muita força. Você é muito emocional, você é muito reativa, você tem dias que você está bem, tem dias que você está mal, você está ainda emaranhada, presa nas suas questões emocionais. Isso representa o quê? Que o espírito não tem força dentro de você. E quando o espírito não tem força dentro de você, você não consegue ouvir o que Deus tem para dizer. Você não consegue cumprir as ordens de Deus. Porque você não consegue sustentar essas ordens dentro de você. Deus fala, sai, e você não sai. Porque você tem medo de morrer, porque você tem medo de passar fome, você tem medo do que vai acontecer com você. A sua fé não sustenta o teu espírito. Deus fala, faz isso, vá para a direita, vá para a esquerda e você não consegue confiar. Por quê? O espírito, o seu espírito, ainda está dormindo ou é bem pequenininho. Como eu sei que meu espírito está dormindo ou é bem pequenininho? Quando eu duvido. Quando Deus sopra algo no meu espírito e eu duvido. Eu não acredito. Eu tenho medo. Eu faço pela metade. Quando eu recebo uma ordem clara, separa, não se separa. Deixa, sai desse emprego, não sai desse emprego. Pede perdão, não pede, sei lá o que é. A religião é pessoal. A religião da fé de Jesus é pessoal. Cada uma vai ter uma experiência pessoal com Deus. E aí tu tem que ver o que ele está falando para você. Se é ele mesmo, né? Ou se eu tô contando historinhas aqui achando que é ele que está falando. E aí Abraão recebe a seguinte ordem: sai da tua terra e da tua parentela e vá para a terra que eu te mostrarei. Abraão obedeceu só pela metade. Ele sai da terra, ele sai do campo, mas não sai da parentela. E aí o que que começa a acontecer? Isso mostra que dentro dele o espírito era dependente emocional, era apegado, tinha medo, era pequeno e tinha tanto medo dentro dele que ele vai para o Egito. E nesse conto, olha só a gravidade disso, gente. Nesse conto, Abraão sempre anda com Sara. Abraão sempre anda com a alma. Uma alma que é infértil. Uma alma que é estéril. Que já estava com não sei quantos anos e não produzia nada. E talvez você tenha que olhar para a sua vida e falar assim, gente, eu sou essa alma, eu sou Sara. Eu não consigo produzir nada. Eu sou estéril. Eu sou infértil. Quantas vezes você não se sentiu assim? Pobre dentro de si, vazia. Namal, o que mostra que eu sou estéril na minha vida? Quando eu tenho medo, quando você copia, quando você plageia, quando você se compara, quando você se sente inferior, quando você não tem nada para dar de novo. Quando você não acredita naquilo que o Espírito revelou, quando você não produz frutos, você não produz vida, você não produz filhos, você não produz projetos, seus projetos morrem no meio do caminho. Tô doente, não tem vida. Tô sem dinheiro, não tem vida. Tô sem trabalho, não tem vida. Tô sem relacionamento, não tem vida. Olha só quanta esterilidade tem dentro de mim. Muitas vezes a minha alma é assim. Vive produzindo pobreza, escassez, dívidas, porque eu estou estéril. Se não existe nada, eu vou produzir nada. Eu sou infértil. Nessa terra, dentro de mim não gera nada. Quem é que materializa as coisas? A alma. Mas ela materializa aquilo que é fecundado dentro de você.
Quem é que te fecunda? O Espírito. Como, Namar? Quando o Espírito, que é santo, fecunda o meu espírito e eu fico cheia disso. E a minha alma engravida. Mas existe outros tipos de fecundação? Existe. Qual? A fecundação que muitas vezes você está gerando na sua vida. Quando vem algo aqui no mundo e acontece com você, você passou por um abuso, fecundou. Eu sou abusado. Aí eu encontro pessoas que sempre dão um jeito de abusar de mim, financeiramente, fisicamente, emocionalmente. Você passou por uma rejeição, fui fecundada na alma. Foi o Espírito que é santo? Não. Mas algo entrou, algo semeou no meu coração. E isso vai continuar gerando aqui, ó, enquanto não resolver essas questões dentro de mim. Tá batendo, gente? Aí, o que que acontece? Abraão desobedece e mesmo assim Deus fica ali. Aí Deus fala para Abraão: olha, essa infertilidade que você tem na sua vida, eu vou curar. E de onde vem essa infertilidade da alma de Abraão? Lembra que eu falei que Deus fala para ele sair da terra e da parentela? Que matava os bebês? Que sacrificava as vidas? Vem daí. Mas o Deus da ordem, o Deus da justiça, olha para o que aconteceu com seus pais e com seus ancestrais e fala: eu vou dar uma nova promessa para você. Eu vou dar a promessa que talvez eles não conseguiram viver, porque tinha muita desordem ali. E essa promessa será para você, para sua mãe, para sua avó, para você, para o seu filho e para sua neta. É uma promessa geracional. Por isso que é Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Porque as promessas de Deus são para a alma, uma alma que é geracional. Aí Deus olha para a alma, para Sara e fala: você vai ter um filho. Você é infértil, não gera nada, mas eu sou aquele que gera. E eu estou te dando uma nova promessa. Aí o que que a alma faz? Ri. Não acredita? E o que que o espírito faz? Não sustenta a promessa. A alma não acredita porque o espírito não sustenta. Mas, Namar, qual promessa? Aquilo que você queria no fundo do seu coração viver a vida toda dentro de você. Pensa aí, aquilo que você quer viver, mas melhorado 1000 vezes mais, de um outro jeito, completamente diferente. Eu falo assim para as minhas alunas que você sabe que está vivendo o sobrenatural, uma promessa, quando você vive algo grandioso na sua vida, que você nem sabia que você queria, mas é exatamente aquilo que você queria. Você sente, gente, eu não sabia que eu queria viver isso, mas estou vivendo isso e eu agora me sinto completamente satisfeita. Você só vai saber que está vivendo o sobrenatural de Deus quando você viver o que Ele te der, a promessa que faz sentido para você, e você dizer, você falar do fundo do seu coração: estou vivendo o que eu sempre quis viver, mas eu nem eu mesma sabia. Por quê? Porque a gente nunca sabe o que realmente vai nos trazer alegria, mas Ele sabe. Por que a gente não sabe, né, Mar? Porque a nossa alma é emocional e ela sente a partir de feridas. E aí Deus sabia o que dentro do coração de Abraão alegraria ele. E aí ele traz uma promessa: você vai gerar um filho. O que que representa o filho? Você vai gerar uma nova realidade. Uma nova realidade vai ser gerada nesse sistema, nessa família. Na sua vida, Abraão. Vou te dar um filho. Aí o que que a alma faz? O que que a nossa alma faz quando a gente recebe uma promessa? Ri da promessa. Não acredita. Por que que eu estou explicando isso?
Porque você vai ter que tomar cuidado. No ano de 2026, ou eu acredito completamente, entrego completamente para que Deus gere a promessa na minha vida, ou a minha alma vai rir da promessa e vai tentar fazer com as próprias mãos. O que a alma Sara faz? Ela tem uma brilhante ideia. Já que eu não consigo engravidar porque essa promessa de Deus é completamente improvável e impossível, eu vou fazer do meu jeito. E todas as vezes que você faz do seu jeito, você cria uma desordem na sua vida. Que continua reverberando, ó, reverberando, reverberando por anos. E você fica completamente iludida. Ela tem a brilhante ideia de falar assim, ó, pega aqui essa concubina, tenha filho com ela, porque eu não posso tirar filhos. Olha só, o que acontece com a gente? Primeiro a gente ri da promessa. Primeiro a gente acredita mais ou menos, né? Mas Deus continua insistindo. A gente ri da promessa e tenta fazer do nosso próprio jeito. Qual é o problema, gente? O nosso espírito não era grande e maduro o suficiente para sustentar a promessa. E a nossa alma tenta fazer do jeito dela. E até hoje reverbera quando a gente tenta fazer do jeito dela. Não, vou pegar aqui a escrava e você vai ter um filho com a escrava. Olha só, uma coisa atrás da outra. A gente vai ali pegando a promessa do divino e tentando destrinchar ela para o nosso jeitinho. Tá terminando. E aí o que acontece? Olha só, em algum momento, Abraão, que representa o espírito que não tem força, o espírito que precisa amadurecer, o espírito que precisa despertar para acreditar que o Senhor é Deus ou o Senhor é bom, ou que Ele vai suprir todas as coisas dentro de você, esse homem começa a ter medo, começa a duvidar, começa a tomar decisões erradas. E aí, o que ele decide? Vou para o Egito. Vou para o Egito. O espírito que está emaranhado com as questões da alma, com as questões emocionais, vai para o Egito. Espírito e alma que caminham do próprio jeito, decidem ir para o Egito. E o Deus do Egito, o Deus que representa o Egito, o Faraó, fica interessado por Sara. Isso é no simbólico. O Deus do Egito fica interessado pela alma. Como esse espírito não tem força, como esse espírito ainda não acredita 100% nas promessas, ele não fala que ele é casado com a alma. Ele não fala que ele é marido da alma. Ele não fala que é ele quem cuida da alma. Ele está dormindo, ele está com medo, ele está preso nas questões emocionais da alma. Ele não se posiciona diante do faraó. Aí o que acontece? Faraó toma Sara. Faraó acessa o lugar de criação de Sara. Faraó fecunda Sara. Tem relações com Sara. Sara já era estéril e ela é fecundada por Faraó. E ela é fecundada pelo Egito. Lembra que eu falei para vocês? Olha o tema da nossa aula. Como gestar e materializar em 2026. No Egito, Sara é fecundada por Faraó. E como dentro rege fora, Sara é fecundada dentro de si. O que ela gesta do lado de fora? Escravidão. Nasce José, depois na terceira geração, e o que se materializa? Escravidão.
Tudo por conta de quê? Não, eu sigo a promessa, mas eu sigo mais ou menos. Eu acredito, mas eu acredito mais ou menos. Eu recebo as promessas, mas eu tento fazer do meu jeito. Eu acho que Deus cuida de mim, mas nem tanto assim que eu ainda tenho vontade de ir para o Egito. Eu ainda tenho vontade de adorar outros deuses. Eu ainda tenho vontade de fazer ali uns negocinhos, né, na mar. Será que não pode? Sei não, me diz você. Aí lá o que é que acontece? Faraó fecunda dentro de você. Faraó fecunda dentro de Sara. E Sara recebe essa semente. A semente é tão profunda na alma que lá na terceira geração materializa escravidão. 400 anos de escravidão. Você entende como tudo funciona de forma sistêmica? O que eu vivi lá atrás está gerando o que eu estou vivendo aqui. Mas as escolhas que eu fizer a partir desse momento vai gerar uma nova realidade para mim. Qual o momento, Namar? Essa pequena janela de oportunidade que eu tenho de olhar e falar assim, gente, eu preciso me arrepender, porque eu ainda tento fazer as coisas do meu jeito. Deus me dá uma promessa de abundância. Namar, como eu conheço as promessas de Deus? Pega o livro que você acredita e começa a ler. Eu vou pegar ali e tá escrito assim, ó, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Promessa. Deus suprirá todas as coisas. Busque o reino de Deus e a sua justiça e todas as coisas serão acrescentadas. Promessas. Mas essas promessas não estão cabendo dentro de você. Por quê? Quando ela chega para mim e ela bate no meu coração, eu rio da promessa. Eu não acredito. Quando eu rio da promessa, eu pego a escrava e falo, vamos tentar fazer do meu jeito? Aí eu gero duas nações que ainda estão em conflito. Eu tenho que começar a olhar e falar assim, gente, o que que eu preciso me arrepender? Será que eu faço do meu próprio jeito? Será que eu cumpro mais ou menos? Ou será que eu vou para o Egito e Faraó fecunda a minha alma? Não, já que acreditar. Está escrito assim, Jesus é o caminho, é a verdade e é a vida. Ele é, mas eu não consigo acreditar. Então, será que eu não posso, sei lá, fazer aqui um negocinho assim, sabe? Com o Faraó. Tá mais visível. Aí eu vou lá e faço. O que que eu gero? Escravidão na terceira geração. Ah, não, mas vai ser com meus netos, né? Daqui a 5 aninhos você tá colhendo. Só que como a nossa mente não é sistêmica, a gente não se lembra. Mas ele está vendo as coisas espirituais que entraram dentro de você. Os pactos de sangue, os votos de pertencimento, os votos de escassez, os votos de pobreza. Ele sabe o que você traz dos seus pais, dos seus ancestrais, os votos que fizeram lá atrás. E o que que eu preciso fazer? Olhar e falar, gente, como eu fui arrogante demais. Eu me sinto bem grandona e ao mesmo tempo bem pequena. Bem grandona de achar que eu sei o que eu tenho que fazer. Eu não consigo entrar nesse lugar de descanso e falar assim, tá, ó, recebi uma promessa aqui. Deus vai me dar um filho. Primeiro, me arrepender e falar, eu não acredito que você vai me dar um filho. Eu não acredito que você vai me dar dinheiro. Eu não acredito que você vai me dar um novo casamento. Arrependimento, mudança de mente. Mas você diz que sim, você tem uma promessa para mim. Você tem uma promessa que Deus é bom. Você tem uma promessa que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Você tem uma promessa que eu mereço ser cuidada, amada, curada. Então cura minha alma. E aí, o que que eu começo a fazer? Amolecer todo esse conteúdo ferido, essa arrogância, essa soberba dentro de mim e falar, gente, como eu sou arrogante.
A minha alma é tão forte que o meu espírito está dormindo. E quando o meu espírito está dormindo, eu vou para o Egito e deixo o faraó me tomar em suas mãos. E faraó me fecunda com escravidão. Faraó me fecunda com medo, colocando medo no meu coração e dizendo que nada vai dar certo na minha vida. Faraó me fecunda todos os dias quando eu ligo a televisão e tá falando assim: os aluguéis vão aumentar. E tá falando assim: ó, homens, é tudo isso. Nenhum presta. Ó, não tenha filhos. Sei lá, o que é que Faraó te conta? Você não vai dar conta de pagar. Você não é bom o suficiente. Pra que você vai fazer isso? Não, você tá iludida, isso não dá dinheiro. Olha, você tem que ser assim, mais magra, você tem que colocar silicone, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, porque só se você fizer isso você vai ser amada. Você faz e não é amada. O faraó está tentando toda hora colocar um campo de morte novo no seu coração. E o pai já te tirou de lá. O pai falou para Abraão: sai da tua terra e da tua parentela. Sai desse campo de morte, que eu vou te levar para um campo de vida. Mas enquanto o seu espírito é fraco, você deixa Faraó tomar a alma em suas mãos. Tá batendo? E para a gente finalizar, é por isso que hoje eu te pergunto: seu espírito está dormindo? Você tem deixado Deus semear no teu espírito? É sua alma que tem tomado as decisões? Você ainda tem tentado fazer do seu jeito, de sua forma? Você recebeu a promessa, mas está levando junto a parentela? Não, eu recebi aqui, eu tô sentindo no meu coração que eu tenho que dar o dízimo, mas eu tô passando necessidade, o dinheiro só dá para sobreviver, como é que eu vou dar isso? Não, isso aí é besteira, eu vou dar não. Não, eu vou dar aqui só metadezinha, porque eu não acredito. Isso é só um exemplo, tá, gente? No ano de 2026, com o final 6, eu tenho duas escolhas. Vamos botar aqui pra gente ver. Eu vou retornar à ordem divina, eu vou deixar que se cumpra na minha vida Deus e sua justiça. Eu vou entender que Ele é o Criador de todas as coisas, que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Eu vou deixar que a ordem seja estabelecida, eu vou tentar fazer do meu próprio jeito, nas minhas próprias mãos. Por quê, gente? É um ano com final 86. Tem um 6. Enquanto o 8 representa Elohim, justiça, criação e ordem, tem um 6. E o 6 me convida para o quê? O 6 representa o homem. O homem foi criado no sexto dia. O 6 representa trabalho e limite. O 6 representa fazer as coisas com a minha própria mão, do meu próprio jeito. E qual é o convite para que você possa materializar um novo ano para você? Falar, pai, eu quero me alinhar com você. Eu ainda tenho tentado fazer do meu jeito. Eu sou tão ferida aqui que eu estou criando a partir de realidades feridas dentro de mim. Mas é você que sabe o que vai me curar. Talvez você esteja tentando me levar para um lugar que eu jamais imaginei estar, porque você precisa me curar nesse lugar. E eu preciso aprender a descansar em ti. Então, o que que esse ano de 2026 está pedindo? Que você se alinhe com o divino. Que você se alinhe com o divino. Que você experimente viver na graça, no fluxo da graça, no fluxo da vida. Se você tentar fazer do seu jeito, se você ouvir a promessa e cumprir ali mais ou menos, levar a parentela. Se você ouvir a promessa e você rir e falar, vou fazer do meu jeito,
Se você ouvir a promessa e você ter medo e ir para o Egito, deixar Faraó fecundar o seu útero, você vai parir o quê? As coisas vão dar certo para você? Não. Você vai parir escravidão. Você vai parir conflito. Você vai parir atraso na promessa. Porque Abraão demorou tanto para chegar na terra por causa da parentela. A parentela continuou se envolvendo com o que não deveria. Não, mas você está dizendo para eu deixar os meus parentes? Não. Eu estou dizendo quais são as promessas que Deus fecunda no seu coração que você está com o pé lá e outro cá, marromeno. Não, eu faço, mas não faço por completo. Eu já recebi uma promessa de casamento, eu estou sentindo que é para eu parar com isso, que é para eu parar de usar Tinder, mas vai que vai, né? Gente, é só um exemplo. Eu não estou dizendo que vocês devam parar de usar o Tinder, eu estou trazendo exemplos. Que vai que eu encontro o amor da minha vida no Tinder. Eu tenho uma amiga que casou com o amor da vida dela semana passada e foi no Tinder. Mas o Espírito já disse para você, e eu sei que ele disse, o que você deve continuar e o que você deve parar de fazer. Você sabe. Só que você se justifica. Você fala, mas eu não tô sem dinheiro. Mas se eu não fizer, vai faltar. Mas se eu não baixar, né? Eu não vou conseguir ter acesso. Mas quando eu acredito que o Senhor é meu pastor e que nada me faltará, o que que vai começar a acontecer na minha vida? O fluxo de graça vai entrar. E aí eu trago para vocês uma frase de uma das apóstolas também que deu uma pregação sobre Yom Kippur. Teve várias pregações sobre Yom Kippur maravilhosas, né? E ela fala assim, gente, que tipo de número 6 eu vou escolher ser em 2026? Né? A Daniela Flyer. E ela fala, eu vou escolher ser aquele que faz com as minhas próprias mãos. Eu vou escolher ser Eva, que pega o fruto e come. Ou vou escolher ser aquele que se entrega. Fala, Pai, está nas tuas mãos. Seja lá o que você quer que eu vá viver, eu entrego para você. Namá significa que eu nunca mais vou planejar nada, que nunca mais eu não vou ter metas, eu não vou. Não. Significa que eu preciso aprender a ficar nesse lugar. Qual lugar? Eu só quero te escutar, Pai. Eu só quero acreditar que você é o que eu preciso no exato momento em que preciso. Quando isso acontece na história de Abraão, para a gente finalizar? Quando ele aprende a lição e ele tem um filho. Lá na frente, depois, o Espírito aprendeu que só Deus é rei. E só Ele é o caminho, só Ele é a riqueza, só Ele é o relacionamento, só Ele é o que você precisa na sua vida, seja lá o que você diz que você precisa. Ele é. E aí Deus fala: me dá o seu filho. E ele amava aquele projeto. Você amava aquele projeto, você amava aquele filho, você amava, você ama, você tem um apego enorme, talvez com algo que você recebeu, um curso, alguma coisa que você tem gestado aí. E ele fala: me dá. Com o espírito fortalecido, ele não pia nem duas vezes. Fala, tá aqui, é teu. A única grande promessa que Abraão recebeu na vida, a grande bênção de Deus. E ele fala: tá aqui, Deus. Você pode fazer o que quiser. É teu. Olha só o quanto esse espírito cresceu. O quanto esse espírito estava fortalecido para falar: tá bom. E eu observo assim na minha vida que o Senhor já tinha falado várias vezes para eu dar alguns filhos para ele. E eu não dei. O que que aconteceu, ó? Feio. Porque eu estava pegada demais com aquilo. Aquilo era muito mais importante do que Deus. E ele vai falar: me dá o seu trabalho. Me dá o seu casamento. Me dá esse curso que você se dedicou. Não quero mais que você fale sobre isso.
Não quero mais que você caminhe nessa direção. E você está insistindo lá. Gente, a gente tem que parar para pensar e falar assim, gente, eu estou há 10 anos tentando passar num concurso e não passo. Está insistindo. Ele está falando, me dá isso. Mas a nossa soberba e a nossa arrogância, a gente fala, é isso que eu quero e é aqui que eu vou caminhar. Porque Deus está falando comigo. Aí aparece ali um. Eu abro a Bíblia e aparece lá um versículo, eu acho que é Deus. Porque a minha mente começa a criar essas coisas. Lembra que eu falei? Eu cumpro a promessa, mas eu cumpro ali do meu jeito. Marromeno, um pé lá e outro cá. Eu vou para a terra, mas eu levo a parentela. Não é para fazer isso. Não, eu tô aqui me guardando para o casamento. Não tô dizendo que não tô criando nada religioso, tá, gente? Tô trazendo exemplos que estão vindo na minha mente. Mas eu uso o Tinder. Eu quero um casamento, mas não tem problema, né? Me sinto horrível, me sinto suja, eu sinto que eu fui usada, mas né, vai que. Mas no meu coração já tá falando faz tempo para eu parar de usar, talvez o Instagram, parar de trabalhar tanto, parar de ficar postando tanto, parar de usar tanto Tinder, sei lá. É você e Deus. Eu não tenho nada a ver com isso, eu sei da minha vida. E o que ele fala para mim. E se me cabe seguir ou não. Mas você também sabe o que ele fala para ti. E aí, em algum momento, o seu espírito vai estar tão fortalecido que Deus vai pedir o seu único filho e você vai dar. Mas olha só o tempo que Abraão levou para chegar lá. E mesmo assim, mesmo com esse espírito fortalecido, ainda foi 400 anos de escravidão. 40 anos no deserto. Por quê? Porque lá atrás eu deixei Faraó me fecundar. E isso é para dar um choque de realidade em vocês. Porque vocês ficam achando, ah, não, tá tudo bem. Gente, tá tudo bem mesmo. Porque nós temos livre-arbítrio. Mas as ordens da vida, as leis da vida, quando o Bert fala sobre as leis da vida, ele fala assim, ó, isso aqui acontece quando isso aqui ocorre. Por exemplo, eu tenho um determinado campo e esse campo está gerando vida. E eu olho para esse campo e falo, não, eu não quero a vida, não. Eu não estou pronta. Eu estou muito nova. Esse homem não vai querer assumir. Eu vou ficar sozinha, vai atrapalhar minha carreira. Aí eu pego um pozinho de inseticida, faço assim, ó. Isso é um exemplo fenomenal de uma das minhas mentoras. Aí o que que acontece? O campo morre. Naquele momento, era o que eu queria para mim. Só que anos vão se passando, anos vão se passando, anos vão se passando e eu tento semear ali, mas já era. A única forma de algo nascer naquele lugar é que não vai nascer. É se Deus falar, sai dessa terra e da tua parentela, sai desse lugar onde tem morte e me segue que eu vou te levar para um novo lugar. Mas essa terra ainda vai estar lá. E eu vou ter que olhar para ela e falar, tem essa terra. Assim como o povo de Israel teve que ficar 400 anos naquele lugar, 40 anos no deserto, e falar, tem essa terra. Nessa terra eu deixei Faraó me fecundar. E agora eu tô 40 anos aqui e eu não consigo sair do lugar. E eu ainda rio quando Deus fala alguma coisa para mim. E ainda recebo as ordens divinas, os mandamentos, e eu tento fazer outros deuses que são mais fáceis de adorar, porque com eles eu tenho como subornar, né? Tamar, e o que eu tenho que fazer para que 2026, o sobrenatural na minha vida, possa acontecer e ser um ano leve, onde eu tenho grandes conquistas? Eu falar assim, pai, fala que eu vou te ouvir, eu quero te ouvir, eu quero ver.
Abre os meus ouvidos, abre o meu coração. Eu quero parar de ser estéril. Me engravida, eu não quero mais ficar me deitando contra os deuses. Com faraó. Nossa, estou cansada. Eu quero frutificar dentro da sua promessa. Eu sinto muito, porque eu tenho reclamado até aqui. Só que eu não entendi. Eu não entendi que era eu. Eu que atrasei todo o processo. O Senhor falou: sai da tua terra, e da tua parentela e vá para a terra que eu te mostrarei. Mas eu tive vários cortas-caminhos, vários obstáculos por causa das nossas próprias decisões. Eu levei pai, eu levei parente, eu dei o espírito para dormir com a escrava, com a concubina, na verdade. Eu fui para o Egito e ainda não cheguei lá. Mas eu quero viver as promessas que você tem para mim. Então, gurias, a maior lição que eu posso dar para vocês nessa aula, nesse alinhamento espiritual, é a seguinte palavra. Já fizemos um processo de arrependimento, né? Da gente olhar e falar assim, gente, o que que eu tô fazendo aqui? E agora é falar, eu quero a terra. Pai prometeu para mim uma terra. Essa promessa que eu guardo no meu coração, ela vem de mim, da minha mãe e da minha avó. Que Deus é um Deus geracional. E eu quero que ela se cumpra em mim. Eu quero me alinhar para que ela não passe para a próxima geração, mas que a próxima geração já desfrute da terra, da promessa. Eu quero pegar essa promessa com as minhas próprias mãos. Então, o que que eu tenho que fazer? Shema, que no judaico significa escutar. E o escutar no judaico não é apenas ouvir, é escutar e viver, agir, executar. O quê? As promessas que Deus tem fecundado em mim. Como assim, Namá? Tá, a palavra, a ordem que eu recebi no meu espírito é sai da tua terra e da tua parentela. Então eu vou escutar. O que Deus tem falado contigo. Porque esse é o momento que você precisa de arrependimento. Para quê? Para que você possa escutar. E que nos próximos 2 meses Deus possa te alargar um espaço dentro de você para que caiba a promessa que Ele tem para você. E não adianta. A promessa que você vai viver, você nem imagina, você nunca conseguiu conceber na sua mente o que você vai viver. Aquilo que você acha não é o que você acha. Você pode ter uns reflexos ali, uns pensamentos, mas ele fala, eu tenho algo muito melhor para você. E ele vai te levar por caminhos que você jamais pensou em viver. Mas dentro de você tem que caber o quê? Sim. Ixi, Deus me pediu um filho. Sim. Deus me pediu essa bênção. Sim. Por quê? Porque eu sei que você é o que eu preciso no exato momento em que eu preciso. E não importa o que Deus tenha falado com você, no fundo você sabe. Não vamos terminar essa aula perguntando, mas Namá, isso é Deus? No fundo, você sabe. Namá, mas eu tenho dúvidas. O que que eu tenho que fazer? Passar momentos com Ele, para Ele poder clarear essas dúvidas que você tem dentro de você. No fundo, você sabe o que Ele te convida a mudar. E tudo isso para quê? Para que em 2026, no ano 6, você possa materializar aquilo que Ele tem para você. Por isso a nossa aula é hoje estar e materializar em 2026. O ano espiritual 6. Por isso que eu trouxe a história de Abraão, para você entender que tudo isso estava acontecendo dentro dele. Toda essa luta. Algo fecundou o coração dele. O faraó fecundou o coração dele com uma informação. Apenas uma informação. Apenas uma imagem, um sentimento, um pensamento. Isso gerou o quê? 400 anos de escravidão. Então, o que que eu tenho que fazer? Deixa Deus secundar você. E fique dentro da promessa. E se você duvidar,
Senta e fala com ele. Fala, olha, tenho medo, duvido, mas eu sei que está escrito que o seu amor lança fora todo medo. Eu sei que você é o meu pastor e que nada me faltará. Eu sei que você é o caminho, a verdade e a vida. Eu sei que está escrito que assim como um ribeiro, uma árvore, né, cortada, como ribeiro junta as águas, pode vir um fogo e ela não vai queimar. Então, me ajuda, me tira desse lugar. E por que que eu estou trazendo essa aula? Porque esses movimentos, eles fazem você atravessar. Se você quer remir o tempo, se você quer viver o sobrenatural de Deus, tem que começar a falar: eu quero me render, eu quero me entregar, eu quero dar o meu 2026 para você, seja lá o que você for fazer. Tá, eu tenho aqui essa meta, eu tenho aqui esse plano, mas de verdade mesmo, eu quero viver o que você quer viver. Eu quero sentir o que você quer sentir, eu quero pensar o que você pensa. Eu quero pensar de mim o que você pensa de mim. E finalizamos o nosso aulão. Bateu? Fez sentido para você? Vamos finalizar com o exercício e deixa eu só dar uma olhadinha porque foi aqui, ó. E eu soltei. Bateu, gente? Antes de vocês falarem, vou fazer o exercício, que eu tô sentindo que tá num fluxo, tá? Respira bem fundo, acalma sua mente, acalma seus pensamentos, acalma seu coração. Vou deixar só eu aparecendo, e depois na gravação não preciso cortar vocês. Acalma sua mente, os seus pensamentos, o seu coração. E você vai colocar na sua frente, coloca na sua frente e deixa aparecer na sua frente a presença do Pai, do Filho ou do Espírito. Todos três. O que ficar mais confortável para você dentro da sua fé e religião pessoal. Quem tá mexendo nas coisas aí, dá uma parada para fazer esse exercício, vai ser rapidinho. Com o Pai na sua frente, você vai dizer as seguintes palavras. Coloca uma representação dele, vê como o seu coração fica e fala. Pai, eu ainda tenho medo de me render, mas agora eu vejo você. Respira. Eu não sabia que era assim. É que foi pesado demais para mim. E vai começar a aparecer coisas no seu coração que você vai sentir que você tem que citar. Por exemplo, foi pesado demais para mim o quê? Deixa aparecer. Talvez você cite coisas que talvez você tenha feito, tenha forçado, tenha feito da sua própria forma, do seu próprio jeito. Olha, para mim aparece, foi pesado demais para mim não saber o que fazer. Foi pesado demais para mim ter que sobreviver. Vai falando o que aparece no seu peito. Foi pesado demais para mim o quê? Respira. Eu me senti, fala como foi que você se sentiu. Vai aparecer no seu peito como você se sentiu e você vai falar. Respira. Mas agora eu vejo você. E eu quero ser um número 6 que me rende,
que se rende a você. Eu quero ser um número 6, que dentro de mim deixe o sobrenatural acontecer. Respira. Eu vejo você. E eu me abro para ser fecundada por você. E eu te reconheço como meu único e suficiente Salvador. Eu te reconheço como o caminho, como a verdade, como a vida. E agora eu digo sim para você. Você pode voltar a pertencer aqui dentro de mim. Eu digo sim. E eu dou um lugar para você existir. Você pode voltar a semear dentro de mim e me libertar dos lugares que eu estou escrava aqui. Respira. Eu sinto muito se eu me coloquei como maior do que você. Eu sou menor e você pode voltar a pertencer. Vai sentindo essa presença entrando dentro do seu coração e ocupando um lugar na sua alma. E todas vocês que sentirem que talvez seja necessário, eu nunca fiz isso, mas todas vocês que sentirem nesse momento que precisam voltar a ter uma aliança, um novo recomeço no seu relacionamento com o filho, com o pai e com o filho, vocês vão dizer: agora eu vejo você, eu acredito em você, eu dou um lugar para você. Reconheça no seu coração, reconheça o pai e o filho, reconheça o filho como o único caminho, como a solução para os problemas do seu coração. Reconheça o Pai, o Espírito e o Filho como únicos, suficientes salvadores. Aqueles que vai tirar você desse lugar de escravidão. Escravidão em relação ao dinheiro, ao trabalho, ao relacionamento. Respira. Eu me rendo a você. E a partir de agora, eu me movo através de você. A partir de agora, o sobrenatural na minha vida tem permissão para acontecer. Muito obrigada por tudo, Pai. Dessa aula eu recebi muito. Muito obrigada por tudo. Respira bem fundo. E você vai trazer uma frase de solução, ela vai aparecer no seu coração e você vai dizer para o Pai que está diante de você. Essa frase vai aparecer naturalmente, você não vai precisar fazer nenhum esforço. E você vai dizer agora sim. Cabe o Pai, o Filho e o Espírito dentro de mim. Agora sim. Eu posso ser um pouquinho mais feliz. Agora sim. Posso descansar aqui dentro de mim. Agora sim. Eu posso ir. Agora sim. Tem cura, tem libertação. Eu tenho permissão para sair desse mover de escravidão. Agora sim. Deus cuida de mim. Agora sim. Agora sim o quê? O que você está sentindo aí? Fala para ele. E respira. Inspira e expira. Deixa ele assentar dentro de você. E fica nesse fluxo de comunhão, sabe? Sentindo essa presença.
alargando as suas estacas. Quem de vocês não tiverem, tendo acompanhamento, né? Com, não tiverem tendo acompanhamento espiritual, vocês podem me mandar mensagem, que eu mando para mim, para vocês o link do acompanhamento que eu tenho, né? Que quem sabe cabe mais, né? Vocês precisem disso. Não é eu que vou acompanhar, não. Só vou mandar o canal para vocês, vocês decidem se vocês vão acompanhar ou não. Agora sim, cabe muito mais dentro de mim. Agora sim eu posso ir. Agora sim eu tô mais leve para que 2026 a promessa possa existir. Olha só, que promessa. Promessa. Promessa que fecunda gerações. Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Deus da sua avó, da sua mãe e de mim. E você, de você. Deus da Sebastiana, da Eliana e da Namá. A promessa que Deus tem para você vai mudar não só a sua vida, mas a vida de todos que fazem parte de você, dos seus pais, dos seus ancestrais, dos seus primos, vai mudar tudo, vai mudar o campo dentro de você. É isso que serve a promessa. Não só para os que estão dentro, mas para os que estão ao redor de você. Bateu? Ai, bem leve, né, gente? Não esperava que essa aula fosse tão leve. Tudo bem? Falando para um lado, para o outro. Vivas? Então, agora que a gente finalizou, cada uma vai abrir o microfone e vai falar o que leva daqui, né? Não vai falar se eu levo gratidão, não, que eu não gosto disso. Fala, eu levo e a transformação que você teve, né? Se faz sentido para você. Depois eu mando lá o nome dos apóstolos para vocês que deram essas palestras que eu peguei os insights, tá? Se vocês quiserem ter um acompanhamento em alguma igreja também, manda a igreja que eu participo para vocês acompanhar, tá? Ela é online, né? Então dá para acompanhar de qualquer lugar. E às vezes a gente precisa de cuidado, né, gente? Às vezes nós somos aquelas que cuidam, mas não recebem cuidado. Bom? Vamos lá, gente. Quem quer falar? Quem quer começar? Deixa eu. Há muito tempo eu não falo. Então, enquanto estava fazendo o exercício, eu estava tendo vou chamar de visão. Eu pisando num solo, com uma pá na mão e escutando, é preciso cavar um pouco mais fundo. E aí eu falei, agora sim, eu posso cavar mais fundo. Chega, me arrepiei. Muito bom. Era O isso só que eu queria falar. que que você leva daqui? Cavar um pouco mais fundo. Muito bom. Gratidão. E Ednaide, quer falar? Ednaide, você já está com o microfone aberto? É, Ih, não está, eu não não sabia. estamos. Está travando. Fecha sua câmera para ver se a gente consegue te ouvir. Fecha a câmera. Tá, Agora fala. tá me ouvindo agora? Tá me ouvindo agora? Sim, sim, Eu estamos acho que ouvindo. é o ventilador, vou desligar. Não, não, estamos ouvindo agora, pode falar. É, despertou em mim assim algo que já estava me incomodando há muito tempo, que é aquela conexão maior com Deus. E quando você falou da frase, me veio assim, bem facilmente. A partir de hoje, eu andarei de mãos dadas com o Senhor. Eu preciso orar mais, entrar mais em conexão, porque essas coisas de ficar buscando algo, resolver coisas em fontes que não estão de acordo com a lei de Deus. É isso. Não é nada de macumba nem nada. São coisas assim que a gente às vezes faz e fica fugindo de Deus, fica fugindo da fonte realmente. É isso.
Gratidão pela aula de hoje. Maravilhosa. Gratidão, querida. Fernandica, pode falar que seu microfone já está aberto. Ai, Namá, eu quero agradecer pela aula assim, é certo que você é um campo aberto para o Espírito falar com a gente. Maravilhoso. Maravilhoso, Namá. Não era Namá falando, Não, era é Namá sendo eu, instrumento do Pai. é eu e também daquilo que eu tomei, né? É um instrumento do Pai, Namá. Totalmente. Então, assim, foi maravilhosa. Cada frase era para mim, cada frase. E o que eu levo daqui é decisão. Não dá mais para ficar com um pé lá e outro cá. Gratidão. Bate, né, gente? Bate principalmente quando você tem que executar. É. Aí o meu foi desafiador, sabe? Mas tô indo. E cabe mais. Foi muito bom quando falei, tá bom. Gratidão, Renata. Depois eu te mando a gravação. Dai, quer falar, Dai? Eu só queria que você me confirmasse assim, que quando você fala que ele levou os parentes juntos, né? Tipo, esses parentes significa meio que nossos paradigmas, nossas crenças, né? Que a gente quer ir para um lugar novo, mas a gente quer carregar tudo de velho junto, né? A carga, né? Perfeito. Ó, levo daqui hoje confiança. Cada vez confiando mais no todo. Gratidão. Amém. Gratidão a você. Val Delice quer falar, querida cozinheira. Você tá cozinhando, mulher? Abre o microfone aí pra nós. Oh, meu Deus, que eu tivesse uma cozinheira dessa na minha casa pra me jantar agora, ó. Deixa eu te ajudar. Pronto, vai aparecer aí pra aceitar. Aê! Bom, gratidão é uma palavra de praxe para falar para você, né? Não tem jeito. E assim, a conexão que eu tô voltando a buscar um pouco mais, e a gente precisa cada vez mais mesmo, né? Não tem jeito. E assim, aquilo que ela falou, você é luz para nós, você é um caminho de luz para nós. E depois eu quero, sim, quero as informações que você estava falando agora, eu quero, tá? Tá bom? Me manda lá no WhatsApp em mensagem, tá, gente? No privado, quem quiser. Tá Tá. cozinhando o que, mulher? Pra nós. Recheio para fazer bolo de pote cone. Ai, meu Deus. Que delícia. Não pode parar aqui, senão não deu para parar para fazer exercício, infelizmente. Bom, fique tranquila. Eu vou mandar gravado e você faz gravado, tá? Tá bom. Deus abençoe, viu? Então, querida, eu levo. Eu ainda tem lugares dentro de mim que precisam ser conquistados, mas eu tô muito contente com o caminho que eu escolhi. Sabe? Cabe o pai, cabe mais. E eu quero chegar numa estatura onde o pai pede o filho, eu tenho coragem de dar o meu filho, seja o que for. Ele fala assim, agora você não vai falar mais sobre constelação, e eu falar, tá bom. Tipo os meus filhos, né? Os meus Isaacs, né? Agora você não vai falar mais sobre, igual eu tinha comentado com algumas alunas antigas, Dai, Fernanda, Márcia, que eu já tinha sentido que era para eu falar, parar de falar de Luiz Rei, ó, mas eu continuei sentindo, né? E eu não falava, tá bom. Então, eu quero chegar nesse lugar, sabe? Aonde ele fala, e eu confiar completamente que o novo caminho, o novo que ele vai me dar é muito mais, né, avançado. Então, eu levo isso e eu espero vocês, minhas alunas preciosas, na aula de amanhã, que tá tão linda quanto essa. Viu, Dai? Viu, Fernanda? Um grande beijo. Até amanhã. Muito obrigada por terem ficado até aqui, tá bom? Boa noite. Amanhã é dia Jornada 9, né? Feminina.
Mas eu acho que eu vou deixar ela aberta. Eu ainda vou ver. Mas eu acho que vai ser aberta para vocês, tá bom? Não, mas é porque eu não sei se eu vou poder assistir amanhã. Eu Tá tenho que bom, ver, não. tá bom. Então tá. Tchau, Márcia. Boa noite para todos. Tchau, beijo. Foi Boa bom noite. ouvir você de novo. Tchau, tchau.